Olá, professor José Roberto e mais um Conversando sobre Literatura. No nosso último encontro, nós tratamos a respeito do conceito de literatura, bem como da sua função, inclusive a sua função social. Nesse encontro, nesse episódio, nós vamos tratar a respeito do cânone da literatura, e mais especificamente aquilo que se chama de os clássicos da literatura. A palavra cânone quer dizer vara de medir, diz respeito a uma extensão. Então, quando a gente fala em cânone, e cânone da literatura, a gente está justamente colocando aqui em evidência um determinado grupo de algumas obras, alguns livros que fazem parte de um conjunto que para alguns é um conjunto seleto, né? E inclusive alguns acreditam e defendem que é um grupo elitizado, é um grupo elitista. É uma grande discussão a respeito do que é ou não um clássico, um cânone da literatura. Então, nós vamos tratar a respeito desse assunto e, inicialmente, para falar sobre o cânone da literatura, eu gostaria de iniciar por um autor francês, né, que eu citei aqui no meu Clássicos da Literatura, uma iniciação. Eu cito o Dominique Manguenot, que é um teórico do discurso francês e que discorre a respeito do discurso literário, e numa obra que foi traduzida em 2006 para português, com esse título, Discurso Literário, ele destaca o conceito de autoconstitutividade. Então, esse conceito de autoconstitutividade, na sua discussão, na sua teoria literária, ele coloca esse auto entre aspas, né? Entre aspas, isso porque ele se remete a Michel Foucault, que defende que todo discurso está na história. Então, o discurso literário também está na história. Então, algumas dessas obras que têm essa pretensão de serem fundantes e não fundados, né? Que têm essa pretensão de serem eternos. Então, na verdade, são discursos históricos, são obras que conseguiram sobreviver ao tempo, são obras que foram escolhidas pela instituição literária. Evidentemente, elas não deixam de ter o seu valor, a sua razão de ser, e alguns dizem que essa razão de ser é inerente à própria obra, outros dizem que é muito mais pelas questões do contexto da obra literária, pelas razões pelas quais essa obra veio a se tornar um clássico e veio a fazer parte do cânone da instituição literária que nós já abordamos aqui no nosso encontro anterior. Tem alguns autores que não podem ficar de fora dessa discussão. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês esse livro, que é um livro do Harold Bloom, O Cânone Ocidental, né? Ele escolhe aqui o seu cânone, e para Harold Bloom, o conceito de clássico, ou de cânone, para ele está destituído desse aspecto ideológico e desse aspecto até contextual. Por causa disso, essa percepção do Harold Bloom é bastante criticada por alguns teóricos. Mas vale a pena ler o que ele diz aqui nessa obra. Na página 36, ele diz que o clássico ou o cânone não pode ser ideológico nem colocar-se a serviço de qualquer objetivos sociais, por mais moralmente admiráveis que seja. A gente só entra no cânone pela força poética, que se constitui basicamente de uma amálgama, domínio de linguagem figurativa, originalidade, poder cognitivo, conhecimento, dicção exuberante. Então, para o Harold Bloom, o que faz com que uma determinada obra literária se torne clássica, venha fazer parte do cânone, é essa força cognitiva, essa dicção, o conhecimento articulado do autor ao longo da obra. A gente pega, por exemplo,
Shakespeare, né? O próprio Harold Bloom escreveu um livro chamado Shakespeare, a Invenção do Humano, né? E indo por esse caminho, então o autor e a obra literária que se torna canônica, que vem a se tornar um clássico, é por causa de uma série de conhecimentos articulados pelo autor, a forma poética, a intensidade que ele imprime à própria obra literária. Então, a própria obra literária tem características próprias que estão na própria obra, que fazem com que ela seja considerada canônica, e não apenas pelo posicionamento ideológico, pelo posicionamento discursivo. Bem, isso é o que defende o Harold Bloom. Tem um outro autor que também não pode ficar de fora dessa discussão, Ítalo Calvino, que está, né? Por que ler os clássicos do Ítalo Calvino? Então, o Ítalo Calvino, ele é um pouco mais flexível nessa abordagem. Então, ele prefere dizer que há uma flexibilidade e possibilidade de escolhas dentro dessa composição e dessa constituição dos clássicos. Então, inclusive, assim, algumas obras que ele mesmo apresenta ao longo deste livro, ele reconhece que algumas escolhas são pessoais, né? São pessoais, algumas delas institucionais. Então a gente aproveita aqui para destacar o que eu julgo importante, que o clássico tanto tem essa dimensão pessoal como tem essa dimensão institucional. Você que me vê, por exemplo, tem os seus clássicos, tem as obras com as quais você se identifica, mas ao mesmo tempo a instituição literária ela se encarregou de fazer esse cânone, né, de eleger determinados livros. Algumas pessoas dizem que foi resultado de uma eleição e até de uma elitização. Outras pessoas dizem que essas obras merecem estar onde estão, né? Em todo caso, eu gostaria aqui de justificar a razão de nós lermos os clássicos e começar dizendo que essas obras merecem ser lidas por causa da memória, porque sempre que a gente fizer um curso de literatura, a gente vai estar sempre dialogando com esses textos, sempre dialogando com essas obras. E também, aquilo que o Ítalo Calvino diz aqui no seu texto, que essas obras, ele ressalta o valor de um clássico, ao ponderar que a obra que se torna clássica, ela se caracteriza por nunca terminar de dizer tudo o que tinha a dizer. Isso porque um clássico, como todo e qualquer livro, está aberto a interpretações, mas esse, diferentemente dos demais, constrói e fundamenta as formas de se perceber a realidade. Então eu vou me embasar aqui nessa expressão, constrói e fundamenta as formas de se perceber a realidade. Então é por isso que a gente precisa ler esses textos clássicos, porque eles vão orientar, serão as nossas lentes, os nossos óculos, para que a gente possa ler uma série de outros textos literários que vêm depois desse processo de constituição discursiva. O Ítalo Calvino, ele conclui aqui a sua obra, vou fazer aqui um spoiler, né? Dizendo que, citando aqui um episódio no qual Sócrates, quando foi condenado à morte antes de morrer, ele pegou uma flauta e resolveu compor uma área. E alguém perguntou, para que vai servir? Para que é que você vai compor essa área? Você não vai morrer? Aí ele responde, para aprender esta área antes de morrer. Então, por que ler os clássicos? Para ler os clássicos antes de morrer, né? De repente tem aqueles livros que a gente vê assim, 100 livros que você precisa ler antes de morrer, né? Então tem alguns livros que a gente precisa ler. E eu não vou dizer apenas que é para ler antes de morrer, mas para ler para que a gente possa dialogar, para que a gente possa se remeter àquilo que o próprio Michel Foucault denominou de arquivo, para que a gente possa compreender como essa instituição literária aconteceu e como esses livros passaram a fazer parte do cânone. E o Ítalo Calvino, né, nesse livro aqui, Por que ler os clássicos,
ele conclui também dizendo assim: é melhor lê-los do que não lê-los. Então, vale a pena ler os clássicos, são textos densos, às vezes herméticos, e eles nunca acabam de dizer tudo aquilo que tem a dizer. É por isso que determinadas obras a gente lê inúmeras vezes. Eu, particularmente, já li o Hamlet de Shakespeare várias vezes, e ainda vou ler algumas vezes mais. Assim como Crime e Castigo, de Dostoiévski. Nós vamos falar sobre essas obras ao longo dos nossos próximos encontros, conversando sobre literatura. Professor José Roberto, até o próximo encontro. Tchau.